Se um cristão disser que não se importa com dinheiro, que pensa mais nas coisas do céu, você pode até pensar que é um pensamento espiritual, um pensamento mais elevado. O problema é que a própria Bíblia, ela vai falar pra gente cuidar da família, trabalhar diligentemente, investir e até deixar herança para os filhos. E eis o grande problema de você ser um cristão que espiritualiza tudo, joga tudo para fora do mundo. E eu quero trazer aqui pelo menos alguns passos para que você consiga evoluir no seu ganho de capital, no seu enriquecimento, na sua prosperidade neste mundo, sem cometer os erros que quem não segue os conselhos da Bíblia acabam caindo e até muitas vezes por conta disso não conseguem ser prósperos nesse mundo. Quando a gente vê de pessoas que estão enriquecendo, muitas vezes eles estão usando alguns dos princípios, pelo menos parcialmente, da Bíblia. Eu quero aqui que você que assiste a gente aprenda alguns conselhos divinos a respeito da prosperidade. E a ideia inicial aqui é: existe um dever nosso de zelar pelos bens materiais, e essa visão é muito mais fruto, essa visão de que a gente não deve cuidar dos bens materiais, de que a gente deve viver só de uma forma hum, espiritual, refugiando-se nas nossas igrejas. É uma ideia monástica, é uma ideia muito vindo de uma filosofia que era comum na Idade Média e até mesmo um pouco antes, que amadureceu muito dentro da Igreja Católica Romana. Mas não foi a visão de muitos dos cristãos por parte em toda a história, e principalmente não é uma fonte bíblica que nos leva a isso. Obviamente, tem exageros do materialismo e tem exageros de separar aquilo que é profano do que é espiritual de uma forma muito abrupta, que era o que acontecia em muitas das visões filosóficas e religiosas. Então, o que eu quero aqui colocar para vocês é que a Bíblia sim trata de prosperidade e ela não condena a prosperidade. Ela tem pontos bem específicos de você controlar quando você está saindo de um ponto e quando você está também faltando com esse ponto de cuidar das riquezas. Esse é um assunto que te interessa? Bem, aqui nesse canal eu quero falar muito sobre finanças e economia do ponto de vista do cristão. Então, por favor, deixa seu like, subscreva aqui, seja um inscrito, por favor, contribua para esse nosso trabalho e compartilhe ali com amigos que precisam ouvir essa mensagem. E no mais, quer saber, conhecer e aprender outros assuntos a respeito disso? Por favor, deixe sugestões, comenta aqui comigo o que você achou desse vídeo, que a gente pode ir trabalhando coisas em cima das coisas que vocês comentam para mim. Primeiro ponto que a gente tem que trabalhar aqui é o que você deve fazer quanto aos seus. Qual que é o cuidado que você deve ter com a família, e isso sim vai te levar a uma prosperidade de fato. A gente teve um problema bem grave aqui nos nossos tempos modernos, né? Se a gente for olhar qual que é a mentalidade de muitos dos pais de hoje, primeiro, os filhos têm que conquistar sua própria riqueza. Existe uma forma bem esquisita e bem moderna de se pensar o dinheiro que é basicamente egoísta. Uma limitação, inclusive, daquilo que é cuidar do seu próximo. E aí o próximo mais próximo que a gente tem é sim a família. E o que é o texto base aqui que eu posso falar para vocês? 1 Timóteo 5,8 fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. A responsabilidade começa em casa, não existe espiritualidade que ignora essa realidade. E a gente pode ver isso bem, como isso afetou bem a nossa sociedade, através de alguns fatores. Contando uma história aqui para vocês, e eu acho que é a história de muitos. Vocês já provavelmente conheceram alguém, ou é a sua história, de alguém lá do seu passado, um avô ou um bisavô que tinha muitas terras, que tinha propriedades, bens, mas quando chega a sua vez, não tem os seus pais não são tão ricos,
provavelmente seus avós também já começaram a ficar mais pobres. Basicamente, esse é o meu caso também, tá? Eu ouvia falar do meu bisavô que tinha muitas terras, era um cara muito rico, um dos caras mais ricos, assim, que se tinha na época, com muitos bens. Chegou a fazer muitos negócios sem nenhuma segurança ou nenhuma preocupação com o futuro. Basicamente, não sabemos exatamente, mas provavelmente muito motivado por ambições exageradas. E aí, o que que a gente tem? Chega na minha avó, temos menos patrimônio. Da minha avó para minha mãe já tem menos ainda, porque minha avó teve vários casamentos, foi diluindo ali com homens irresponsáveis que casaram com a minha avó e tudo mais. E aí chegou no ponto da minha mãe, e a minha mãe teve que trabalhar muito para conseguir o que ela tem hoje, e mesmo assim não é muito de herança. Cara, eu entendo os pais que se esforçam para deixar os bens para seus filhos, mas o problema é como que a gente faz isso. A gente tem sido diligente com o patrimônio e a gente tem pensado em deixar herança para nossos filhos. Essa é uma das consequências dessa mentalidade hoje em dia de a gente não vai cuidar dos nossos. É até mais comum a gente querer cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, mas a gente não se esforça o suficiente para a gente trazer ali de fato um sustento digno. Muitas vezes a gente prefere a preguiça, a gente prefere ah, trabalhar de mais ou menos ali num emprego que te permite é, ser um pouco mais relaxado, que não te cobra tanto, aí você não vai se submeter tão bem assim ao seu chefe, ou mesmo você não vai ver ali naquele serviço seu uma forma de prover sua família e melhorar as condições da sua família, mas simplesmente subsistência para você se dedicar a algum hobby que você tem no particular. Então tem muitas coisas aqui que afetam a gente, muitas coisas. Mas o princípio a gente não tem pensado em como cuidar dos nossos de forma apropriada. Isso é basilar e é um primeiro ponto de por que que as nossas famílias, até mesmo as cristãs, provavelmente, principalmente as cristãs, não têm perpetuado riqueza. Não estamos prósperos porque também nós e os nossos antepassados não pensaram em passar essa riqueza. Não tiveram cuidado com essa riqueza que já tinham obtido. Segundo ponto, é praticamente muito vinculado a isso, a gente não tem feito essa questão de deixar herança por um motivo muito egoísta. A gente tem caído no consumismo. Quantas vezes um marketing moderno, um marketing que pega ali, que trabalha, estuda para atingir o nosso psicológico, para atingir as nossas emoções, para nos emocionar, para nos puxar, não consome boa parte do nosso patrimônio que deveria estar sendo juntado para cuidar da nossa família e para futuras gerações. A gente tem um recorde no Brasil de dívidas e mesmo assim o povo continua consumindo. Você tem um carro do ano novo que você quer ele porque o seu já começou a dar um certo probleminha ali, mas você se endivida para chegar lá. E aí o ponto cara, a gente está num ciclo vicioso. A gente não conserta mais coisas, a gente simplesmente vai achando a forma mais fácil e pensa o seguinte: eu estou fazendo só o que é necessário, é necessidade. Ou mesmo roupas, bens mais caros, como casa, carro, a gente sempre está escalando o consumo porque o marketing é pesado e a gente tem uma comparação que a gente não tinha antigamente, que são as redes sociais. Então a gente vê a casa bonita do outro e a gente quer ter uma casa bonita igual. A gente vê um carro novo do outro e a gente quer ter igual. Falar assim, ó, isso aqui é a base. Você não vê por trás, é a dívida que a pessoa entrou para ter aquilo que a gente está vendo. Então, a gente é muito puxado pelo consumismo. E a gente é puxado pelo consumismo porque a gente perde de vista pelo menos duas coisas aqui. Perdemos a perspectiva eterna. Então, a perspectiva eterna é as riquezas elas são
muito pouco em relação ao que Deus promete na eternidade. As riquezas são a felicidade muito efêmera, muito passageira, muito vã, é pura vaidade. Obviamente que tem um verdadeiro prazer em se deleitar ali das coisas que Deus nos dá. Mas quando a gente perde de vista o espiritual, que muitas vezes em dinheiro é muito barato de você alcançar, é muito barato, de graça. Muitas vezes as pessoas levam essa palavra para você sem cobrar nada. E você tem acesso à Bíblia tão fácil, você tem acesso à oração instantaneamente, a gente perde de vista quanto essas coisas podem nos trazer felicidade e o consumismo não vai preencher esse buraco que tem dentro da gente. Como dizia Richard Baxter, que é um puritano ali bem famoso, vou citar aqui: as riquezas parecerão poeira e moinha a ti, se creres e consideras o estado eterno. Então veja, essa comparação nos dá uma perspectiva de que os bens materiais não são tudo isso para a gente buscar eles de forma tão desenfreada. E o segundo ponto, bem, o propósito do dinheiro, a gente perdeu totalmente o propósito do dinheiro na modernidade. A gente quer saciar desejos materialistas. A gente quer saciar desejos puramente hedonistas que saciam o nosso prazer carnal puramente. E aí, eis um grande problema que a gente tem com filosofias modernas, onde um homem é o centro de tudo. A gente perde a perspectiva de que todas as coisas devem honrar a Deus. Como diz 1 Coríntios, aqui 10:31, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E em terceiro lugar, a gente tem um ponto muito esquecido e até muitas vezes as pessoas vão falar que isso aqui não é espiritual, mas é extremamente espiritual e você pode, talvez, eu acho que é certeza, a maioria dos brasileiros não se atenta a esse ponto. Invista seu dinheiro. Cara, a gente simplesmente esqueceu de investir o nosso dinheiro. E a principal base bíblica aqui que eu dou para isso é Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos, onde Jesus conta ali de um servo, de um senhor que deixa ali talentos para seus servos, em medidas diferentes, mas todos receberam talentos, e eles tomaram atitudes em cima desses talentos. Esses talentos podemos aqui até ser a representação direta, pode ser dinheiro, pode ser outras coisas, mas o que aqui a palavra está falando para a gente? Foram dados presentes para nós, dons, bens para nós. E o que o Senhor esperava desses servos? E a gente aprende isso no final da parábola. Ele esperava que a gente investisse esses talentos, multiplicasse esses talentos. É fato que aquele que teve um zelo aparente maior, que era guardar os talentos, não arriscar esses talentos, ele simplesmente enterrou os talentos, ele foi o mais repreendido. Era melhor ter colocado no banco esses talentos. É a repreensão do Senhor para aquele que não busca multiplicar os talentos. E aí você recebe o seu dinheiro mês a mês, o seu salário, e você simplesmente deixa ele guardado ali, fala assim: olha, eu não vou trabalhar esse dinheiro para multiplicar, eu não vou me arriscar a criar um negócio, eu não vou arriscar em investir em alguma coisa que eu posso perder. Isso, não estou falando nem para você investir, obviamente, não estou falando para você investir de forma displicente, sem nenhum zelo com esse dinheiro. Estou falando para você investir com zelo. Mas você tem que investir esse dinheiro. E principalmente na nossa sociedade. A gente tem um problema na nossa sociedade que não tinha tanto naquela época. Tinha, mas não do jeito que é hoje. A gente tem uma inflação galopante, uma inflação que é feita propositalmente por governantes maus que subjugam o seu povo através dessa inflação, através de diluição do valor do patrimônio. Se você não investir, você literalmente está jogando dinheiro fora. Não é nem como se você enterrasse o dinheiro, você está jogando dinheiro fora. E isso é você ser um mau mordomo dos bens que Deus te deu. Mas eu quero ainda
falar mais uma coisa. O que seria o sumário aqui? O que você tem que pensar na hora de finanças de uma forma bíblica ou de uma forma que a gente é aconselhado diretamente por Deus para lidar com essas coisas? Cuide da família, construa a herança, vença o consumismo, ou seja, não caia na tentação materialista, não caia na tentação hedonista, invista com sabedoria. São pelo menos 4 pontos aí para você sair dessa pobreza que você está hoje. E provavelmente, se você é pobre por muito tempo, pode ter a ver com isso aqui. Deixo algumas. Agora, só fechando aqui, eu deixo alguns pontos para você não confundir. Não é teologia da prosperidade, não significa que se você servir bem a Deus você vai ser rico. Não significa que um crente não possa ser pobre e passar dificuldades financeiras. Não significa nada disso. Significa que Deus deu instruções para a gente lidar com seus valores, com os dinheiro, os bens que Ele dá para nós. E se a gente não segue isso, a gente tem uma maior chance de ficar na pobreza. Por isso, não também bote a sua confiança nas riquezas. Não bote a sua confiança nas riquezas e muito menos tente barganhar com Deus as suas riquezas. É dito, a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você amar demais o dinheiro e não a Deus e usar o dinheiro para servir esses propósitos, com certeza pode ser um cara muito rico. Você pode se tornar um cara muito rico, mas você vai ser um escravo de Mamon.